vai começar aí nossa aula de arte hoje, né? De forma online, tá? Eu tô gravando essas aulas aí pra vocês. Peço já, né, que vocês me desculpem alguma coisa, às vezes alguma palavra que eu falar errado, tá? Porque eu tô saindo da minha zona de conforto. Parece que não, mas eu sou tímida, tá? Eu gravar essas aulas aqui, né, tá sendo um grande desafio pra mim. Eu tentei começar tapar, né, não deixar mostrar meu rosto, eu só ir falando e tal, mas tá, eu preferi, vou gravar assim, vou tentar gravar assim pra vocês, tá bom? Mas já vou pedindo qualquer erro aí, vocês me desculpem, tá bom? Para começar, eu gostaria então que vocês pegassem a apostilinha de vocês pra gente estar fazendo juntas aí, eu explicando o módulo aí pra vocês, tá? A gente vai começar o módulo 2, tá? Que é a paisagem urbana, tá? Então, nesse módulo, a gente vai falar da importância das cidades das nossas vidas, tá? Então, a gente vai ver diferentes formas de representação das cidades, tá? Como os artistas trabalham esses temas, tá? Então, a gente vai ver, assim, que de acordo com a época, de acordo com a cultura, essas cidades são representadas de uma forma. E cada artista, mesmo sendo a mesma temática, né? Cidades, paisagens, cada um retrata alguma coisa, cada um fala sobre um tema, né? Tá? Então, a gente vai ver aí, nesse módulo 2 aí da paisagem urbana, né? Como as paisagens vêm se transformando, como elas vêm mudando, tá? Numa velocidade muito grande aí, tá? Então, se vocês forem conversar com os pais de vocês, quem sempre morou em Mirassol, né? Conhece Rio Preto, o quanto que essa paisagem já mudou, tá? Vamos citar aí quem mora no Village Dama aí, tá? Quanto essa paisagem mudou? O que era antigamente? Vocês podem perguntar para o pai de vocês, para os pais de vocês, né? O que era? Eu imagino que isso daí era uma fazenda, era um sítio, né? E foram se construindo esses condomínios. Então, quem vem aí de Mirassol para vir para Rio Preto, pode ver que a cidade de Rio Preto e Mirassol tá indo numa velocidade muito grande as construções e daqui a pouco já uniu, né? Rio Preto e Mirassol vão se encontrar, tá? Essa velocidade, essa mudança que tá tendo aí nas paisagens, né? Tá? Prédios antigos, né? A gente vai ver que muitos prédios são demolidos, né? Para se dar lugar às arquiteturas novas, a prédios novos, tá? Apesar de que em algumas cidades brasileiras, né? Algumas cidades históricas, já foram feitos, né? Registros de tombamento. O que é tombar, né? Aí vocês vão falar, nossa, derrubar? De repente, eu não lembro se eu já expliquei essa parte aí de tombamento para vocês. É totalmente diferente, né? O que é? Existe um órgão no Brasil chamado IPAM, tá? E o que esse órgão faz? Ele vai proteger, ele vai fazer um registro desse patrimônio arquitetônico, tá? Porque faz parte da cultura. A gente vai ver muito desses patrimônios tombados na região de Minas, nas cidades de Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, tá? Que tem arquiteturas, né, casarões antigos que foram feitos esses registros e que não podem ser demolidos, tá? Tem que preservar, faz parte da cultura, certo? Mas aqui no interior a gente tem muito pouco disso, né, de preservar, a gente não vê ninguém preservando o patrimônio antigo, vai se demolindo, construindo prédios novos, né, construindo condomínios, a gente vai invadindo o espaço aí dos animais, tá? O habitat dos animais, tá? Para se construir casas cada vez mais, certo? Cada vez mais terrenos vão sendo loteados aí e as paisagens vão mudando, tá? A gente, quando vai para a praia, a gente vê lá aquelas paisagens que o homem teve que mexer para melhorar nossa locomoção, né? Então, a gente vai ver lá lugares onde eles construíram aqueles túneis, né? Para a gente ter uma acessibilidade maior às praias aí, tá? Isso tudo o homem vai mexendo aí, você já deve ter aprendido, né? Essa paisagem natural e modificada aí, certo? Então, a gente vai ver aí na página 15 a representação de uma paisagem, tá? É uma paisagem feita pelo artista Flávio Ricardo, que mostra essa paisagem. Paisagem de uma esquina, tá? Esse tipo de paisagem podemos encontrar bastante aqui no interior, tá? E mais, assim, em lugares de periferia, em bairros mais afastados do que em centros, né, da cidade. Então, olha que você olha essa casinha, esse tipo de paisagem aqui, é uma representação mais de
periferia, de bairro afastado. Então, esse é um tipo de paisagem representado aqui por esse artista, tá bom? Logo aqui embaixo, a gente vai ter uma paisagem representada através dos jogos lá do Minecraft. O que é esse Minecraft? É um ambiente virtual, onde vocês criam, né, casas, você pode construir uma praça, né? Hoje eu estava dando uma pesquisada nesse Minecraft, porque depois eu vou dar uma atividadezinha para vocês fazerem, eu acho que vocês vão gostar, né? Que você constrói esse ambiente virtual, tá? É meio que a gente está vivendo hoje, né? Tudo virtual. A gente não pode ir numa praça, a gente não pode ir no shopping, a gente tá nem na casa da própria avó, né? Da família, dos familiares, a gente tem que estar recluso aí, tá? A gente tá vivendo em si, então, a era Minecraft, tudo virtual, tá bom? Então, aí, alguém já deve ter jogado tudo, que vocês criam esse ambiente. Depois eu vou estar dando uma tarefinha para vocês criarem um ambiente, tá bom? Aí, virando a página, tá, da apostilinha de vocês, na página 16, a gente vai ter a representação da cidade de Oieiras, né? Acho que nunca ninguém viu falar dessa cidadezinha, que é uma cidadezinha lá do Piauí, tá? Então, a hora que a gente olha a representação desse vilarejo, dessa cidadezinha aqui, foi representada no ano de 1718, né? E o que a gente vê aqui? É um artista anônimo, né? Se vocês olharem na legenda aqui, vocês não tem o nome do artista que fez essa paisagem aqui. Então, o que o artista retratou nessa paisagem dessa cidadezinha lá de Oieiras, do Piauí, tá? Então, a gente pode ver, né, a Praça Central, olhando aqui o desenho, vocês conseguem localizar a Praça Central, igrejas, casas, né, uma estrada, tá? Que corta o vilarejozinho ali, né? Vilarejo é uma cidade, um lugarzinho pequeno, tá? Por exemplo, Ruilândia, aí perto de Mirassol, é um vilarejozinho, né? É uma cidadezinha, uma vilinha, um lugar bem pequeno, tá? As chácaras cercadas, né, do aspecto físico da região. O que é esse aspecto físico dessa região, tá? Então, a gente vai ver aí, a paisagem é pintada com uma cor que parece que é um clima seco, né? Então, vocês vão ver a terra clara, né? Dá-se parecer que esse clima seco do Nordeste, que a gente vê lá, né? Mesmo que essa pintura feita em 1718, e para hoje não mudou muito do clima do Nordeste, tá? Então, o artista quis, através das cores, né? Representar em si realmente como era o clima lá, tá bom? Então, essa pintura clara aí representa o clima seco lá da cidadezinha, tá? Então, esse é um tipo de representação de paisagem através do olhar dessa pessoa anônima aí que retratou, tá bom? No estudo em si de vocês, né, você já deve ter visto em geografia como que se formou, né, a população, onde se formaram. Então, a gente vai ver, né, que o processo de colonização começou as pessoas morando na costa, né, tá? E depois disso, a colonização, a ocupação, né, do interior se deu através da colonização, tá? Os índios foram capturados para trabalhar de escravos, né? Depois foi se criando os vilarejos mais de acordo com a criação de gado, porque as pessoas começaram a criar gado, certo? Então, na costa do Brasil era plantado cana-de-açúcar, tá? E mais no interior em si começou esse processo aí da criação de gado, certo? Na página 17, então, a gente vai ver duas gravuras, tá? Pintadas à mão, que recebiam uma moldura, né, na época, e elas eram vendidas como cartões postais. Esse tipo de retratação de paisagem é chamado de souvenir, tá? Então, retrata duas paisagens do Rio de Janeiro. Uma delas aí é a Baía de Guanabara, né? Que acho que a maioria de vocês já ouviu falar, tá? Quem já foi passear no Rio de Janeiro. E essa paisagem de lá para cá mudou muito. Esse lugar hoje, essa Baía de Guanabara, é um lugar muito poluído, tá? Aqui na apostilinha de vocês está mostrando essa paisagem que foi retratada no ano de 1830, tá? Então, de lá para cá, isso teve uma mudança muito grande. Tem lugares, né, que fala que por segundo é jogado 18 mil litros de esgoto,
tá? Né? Nessa Baía de Guanabara. Então, é um lugar muito sujo mesmo. Eu me lembro de ter visto uma reportagem na época das Olimpíadas, né? Que teve aqui no Brasil, que eles passaram um processo limpando muito, né? Que a gente via muita poluição, muito coisa submersa ali, de garrafas, plásticos, essas coisas, tudo que eles tiveram que limpar para acontecer, né, competições da Olimpíada nessa Baía de Guanabara, tá? É um lugar, então, que mudou muito, né, com o tempo aí, de ter essa poluição, tá? Depois de Paris, tá? Essa daqui foi a segunda paisagem mais retratada hoje pelos artistas, fotografias, né? Então, a primeira em si, a gente tem relatos de que seja Paris, né? A paisagem mais exemplificada, mostrada aí de acordo com o tempo, e depois a Baía de Guanabara, tá bom? Continuando aí, abaixo aqui na apostilinha de vocês, a gente vai ver uma instalação artística, né? O próprio nome já diz, né? O ato de instalar, de montar alguma coisa. Esse projeto foi chamado Morrinho, tá bom? Nasceu no ano de 1997, tá? Quando um jovem, o nome dele, deixa eu ver aqui, Neucirlan, tá? É um menino de 14 anos, deu início a esse projeto da criação dessa maquete aí de favela. O material que ele começou a usar material reciclado, né, e tijolos, tá? Aí, com o tempo, outros jovens se uniram, tá, para continuar, né, aumentando esse projeto aí, tá? E para documentar esse projeto deles, dessa criação aí, dessa favela aí, eles criaram uma produtora chamada TV Morrinhos, certo? Então, a gente vai encontrar vídeos no YouTube onde eles vão mostrando como eles foram montando e foi crescendo essa maquete aí, tá? Hoje essa maquete, ela tem 350 metros. Então, vocês imaginam uma maquete desse tamanho, tá? 350 metros quadrados tem o tamanho dessa maquete aí representando uma favela, que é muito característico no Rio de Janeiro, né? Favelas, tá? E ela recebe uma visitação diária. Muitas pessoas vão lá visitar essa maquete, tá? Uma parte dela, tá, em tamanho reduzido, ela viaja em exposições de museus, de galerias de arte, tá? Então, mostrando essa paisagem aí de favela, tá? O tamanho dela é um tamanho contínuo, ela sempre ela está em crescimento, de acordo com a época. É igual uma favela de verdade, né? Nunca para de crescer, tá? E da mesma forma, eles vão criando essa maquete, eles vão ampliando, né? Como se fosse uma coisa real, como se fosse uma favela real. Então, essa maquete, ela é alimentada, ela é aumentada sempre, eles vão fazendo, né? Aumentando e modificando essa paisagem, tá bom? Depois eu vou passar para vocês, tá dando uma olhadinha lá no YouTube, né? Dessa representação aí dessa favela através da maquete. Tá? Na página 18 aí, a gente vai ver uma escultura, né, de uma dupla de artistas cubanos chamado Los Carpinteiros, né, que eles usaram como material um chinelo de borracha e eles fizeram o desenho da cidade de Havana, né, nesse chinelo, tá? E o que esses artistas quiseram propor, né, e fazer, levar a gente a pensar, a refletir sobre o que? Fazendo esse mapa da cidade de Havana, né, num chinelo de borracha, tá? A gente vai ver que a característica da arte contemporânea levar a gente a refletir, a pensar sobre determinados temas. Então, a gente vai ver instalações artísticas falando sobre poluição, né, sobre violência social, essas coisas assim, certo? E aí, o que eles quiseram propor, né, levar a gente a refletir sobre o que, né, fazendo esse chinelo aí de borracha com esse mapa da cidade de Havana. Primeiramente, vamos deixar claro que isso aqui não é um objeto para ser usado, e sim é uma obra de arte, né? Isso aqui não é igual uma havaiana que a gente pode usar aí, né? Se exibir com um chinelinho estampado aí, certo? Então, o que
queriam, né, chamar atenção a gente para quê? Talvez eles quisessem chamar atenção para mostrar, né, a situação de isolamento que a cidade viveu durante décadas, tá? Essa cidade de Havana, né, em Cuba, por conta do bloqueio comercial que os Estados Unidos fez, né, a Cuba, tá? Então eles viveram décadas, né, isolados em si da sociedade, tá? Por conta dos Estados Unidos ter feito esse bloqueio, tá? Então, como cidadãos de Havana, deveriam se sentir em relação ao restante da população mundial, tá? Esmagados ali, né? Então, usaram o chinelo, né, para representar isso, tá? Uma sociedade, uma população esmagada aí pelo mundo, né? Fechado ali, certo? A tiragem com a da gravura foram mais ou menos 60 sandálias. Eles fizeram, né, 60 modelos, né, retratando mapas de lugares em si diferentes. Então, eles fizeram uma tiragem de 60 pares de sandálias, certo? Terminando aí, né, de falar sobre essa escultura desses artistas cubanos, nós vamos ver uma outra linguagem artística, né, a fotografia, falando da paisagem, né, tá? Então, nós vamos ver aí um artista paulistano chamado Tuca Vieira, tá? Na impossibilidade, assim, de retratar, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, fazer uma fotografia da cidade de São Paulo, né, de uma vez só, impossível, né, o tamanho da cidade de São Paulo, mesmo aqui do interior já é difícil, imagina, né? Então, de que forma ele fez? Ele foi fragmentando, tirando foto de diferentes espaços, certo? Né? E esse artista, ele é autor de uma fotografia, né, que repercutiu o mundo inteiro, tá? Chamado Favela de Paraisópolis. Essa fotografia foi no ano de 2004, tá? E ela ficou muito conhecida assim porque escancarava, mostrava-se para a sociedade, né, do mundo inteiro a real, né, como que é de verdade a desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil. Então, ele usou a sacada de um apartamento, tá? Então, depois eu vou estar mostrando essa foto para vocês, eu vou colocar essa foto para vocês verem, tá? Depois vocês podem achar também, né, na internet. Então, mostrava a sacada, né, de um apartamento chique lá do bairro do Morumbi, que é um dos bairros mais chiques de São Paulo, tá? E do outro lado, a favela de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil, tá? Essa favela de Paraisópolis. Então, através dessa fotografia, mostrava, né, a desigualdade social que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente vê um prédio chique, né, um bairro nobre, tá? E a outra parte ali da extrema pobreza do Brasil, que é a favela de Paraisópolis, tá? Então, através dessa foto, pôde-se, né, se debater mesmo a desigualdade social. Então, o que vai mostrar ali? Enquanto os ricos, né, têm acesso a saneamento básico. O que é saneamento básico? Água potável, né, luz, tá? Drenagem pluvial, né, que é esgoto, né, que capta a água da chuva, tal. Nas favelas é comum a gente ver tudo correndo ali a céu aberto, o esgoto correndo no chão ali, né? Não se tem água potável, tá? Então, essa fotografia foi muito, na época, assim, debatida, né? Por mostrar mesmo a grande desigualdade social que o Brasil tem. Bom, pessoal, então a gente para por aqui hoje, tá? A semana que vem eu termino o módulo 2. Tem umas questões aqui, eu vou digitar certinho no plural como que eu quero que vocês façam, tá? Não precisa copiar as questões novamente, eu vou marcar certinho. Outra coisa, a gente falou do Minecraft, tá? Eu acho que isso é uma linguagem para a maioria de vocês que conhecem. Eu gostaria que vocês vão ter uma semana para realizar essa atividade, tá? Vocês vão, eu vou ver se eu coloco o link de um aplicativo gratuito do Minecraft, tá? Que todo mundo aí, provavelmente, vocês estão com o celular. E vocês vão construir um ambiente. Vocês escolhem esse ambiente. E vocês façam print desse ambiente que você está construindo, aí esse ambiente virtual no Minecraft, tá? E mandem para mim. Isso é uma tarefa, tá? Que eu vou avaliar. Todos têm que fazer. Vocês vão ter o prazo de uma semana para realizar essa tarefa. As questões aqui da apostilinha, vocês têm que fazer hoje para mim, tá certo? Então, eu vou digitar lá a forma que eu quero que vocês façam,
tá? Então, as questões da apostila, hoje vocês me retornam. A criação do ambiente do Minecraft, tá? Porque às vezes demora, vai dar trabalho, vocês têm um monte de tarefa aí pra fazer, eu sei que vocês têm todas as disciplinas pra fazer, tá? Então, eu vou dar o prazo de 1 semana. Então, até segunda-feira que vem, vocês têm que me entregar o print, tá? Do ambiente que vocês estão construindo. Então, conforme vocês vão construindo esse ambiente, vocês vão fazendo print, tá? E manda pra mim, como para eu poder avaliar, para poder dar nota para vocês, tá bom? Beijos. Qualquer dúvida, tá? Relacionado à arte, vocês me chamam no PV, tá bom? Lá no grupo, que eu vou estar respondendo para vocês todas as questões, certo? Tchau, tchau.